Então, a nossa próxima atividade, que agora é a palestra Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, entre o ideal e o possível. Conto com a participação da palestrante professora doutora Denise Cronenberg e da mediadora doutora Vera Lúcia Guarda de Miranda Guarda. Para dar início, então, eu vou apresentar os nossos convidados. A professora Denise Cronenberg é doutora em Geociências pela Universidade Federal Fluminense, professora de Indicadores Ambientais e Desenvolvimento Sustentável do curso de Especialização em Análise Ambiental e Gestão do Território, da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Autora do livro Desenvolvimento Local Sustentável, uma abordagem prática da editora Senac. É gerente do projeto Agenda 2030, Indicadores ODS, na presidência do IBGE, representa o Brasil no grupo Especialistas de Interagências para os Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nossa mediadora, a professora Vera Lúcia de Miranda Guarda, farmacêutica industrial, doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Joseph Fourier da França e mestre pela UFRJS, ex-professora da UFOP, especialista em inovação e empreendedorismo, atualmente é voluntária do PPGEA e consultora da Unesco no objetivo 3 do projeto Construção da Paz e Diálogos na Ação da Fundação Renova. Eu vou passar, então, oficialmente a professora doutora Vera Lúcia Guarda para dar início a essa palestra. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que recebi esse convite para mediar a palestra da doutora Denise. Vou deixar a palavra com ela. A gente está um pouco atrasados, quero pedir desculpa, porque hoje foi um dia de muita emoção, a homenagem aos alunos, e podemos começar. Denise, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde a todas e todos, é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, principalmente no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E para encerrar um evento tão importante, uma semana de certamente riquíssimos debates, né? É muito bom estar com a universidade, né? E assim, de um tema que eu tenho muito apreço, né? Meio ambiente. Eu preparei uma apresentação aqui que eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Você quer que... Aqui tem uma opção de compartilhar. Se tiver dificuldades, a gente pode te ajudar. Ah, tá. Eu acho que já vai agora, um minutinho. Só que não foi do início, espera aí. Acho que eu deixei marcado outra. E acho que eu vou pedir para o Rafael passar para mim, porque eu não estou conseguindo, não. Ah, joia. Rafael, por favor. Não sei o que aconteceu aqui. Se bem que no Power... sim, dá. Eu ia falar que no PowerPoint, acho que dá para visualizar melhor, mas ele ampliou, está ótimo. Eu agradeço, né, pelo convite feito pela universidade, ao IBGE. Eu, atualmente, sou a coordenadora geral do projeto da Agenda 2030, né, Indicadores ODS, na presidência do IBGE. Esse é um projeto transversal dentro do IBGE, então, por isso é coordenado pela presidência, né? E eu procurei preparar a minha apresentação para ser uma palestra-aula, né? Porque eu acho que a nossa experiência e o debate aqui, ele pode servir para suscitar ideias, né, nos alunos,
de fazer trabalhos de final de curso, ou de teses, de dissertações, ou artigos, e investir em algum ponto, né? Ou simplesmente saber como é que o Instituto de Estatística está atuando com o tema, né? Então, eu coloquei assim um título bem sugestivo, porque eu vou falar muito dos desafios que nós enfrentamos para a produção dos indicadores, de uma forma geral, tentando focar na dimensão ambiental, né? Então, seria sobre a produção dos indicadores, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a situação do ideal e do possível, quer dizer, quantos indicadores são sugeridos, né? E quanto que nós conseguimos avançar até o momento. Então, pode ir passando, por gentileza. Então, assim, antes de falar sobre os indicadores, é importante dar uma contextualização de alguns pontos importantes da Agenda 2030, né? Como, por exemplo, o que é a Agenda 2030, acho que todos já sabem, né? O próximo slide mostra o painel dos ODS, né? O painel simplificado, que é o que comunica cada um dos ODS. A Agenda 2030, ela possui 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores, não contando as repetições, porque muitas vezes um indicador aparece repetido em mais de um ODS. Então, contando com as repetições, seriam 247 indicadores. Desses 231, 92 são indicadores ambientais, segundo a classificação do próprio Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O próximo slide mostra assim, o contexto histórico, né? Que a Agenda 2030 ela segue um processo, né? Se nós formos olhar desde o conceito de desenvolvimento sustentável, da tentativa de torná-lo factível, aplicável, né? E onde ele entrou numa agenda de desenvolvimento, ele já entrou de uma forma tímida na agenda de desenvolvimento do milênio, que foi uma agenda com 8 objetivos estabelecida, né, no âmbito das Nações Unidas, em 2000, para alcance em 2015. E ela tinha dos seus objetivos, era o objetivo de sustentabilidade, o objetivo 7. Né? Já em 2002, com a Conferência Rio+20, onde se discutiu muito o alcance ou não, até então, do desenvolvimento sustentável, né, já começou-se a pensar numa nova agenda. Então, foi um longo período de discussão, vários fóruns temáticos em todo o mundo, em todos os países, a participação, né, de empresas, da sociedade civil, dos governos, e nossa participação foi muito intensa através do Ministério das Relações Exteriores para a definição dos objetivos e das metas da nova agenda, que teria que ser pensada, porque em 2015 finalizaria a Agenda do Milênio, né? Então, foram mais de 2 anos de discussão, foi uma agenda muito mais participativa do que a Agenda do Milênio, foi através da plataforma My World. Quem seja de qualquer parte da sociedade, poderia participar. Então, é por isso que hoje a Agenda 2030, ela tem todos os temas, todas as pessoas se enxergam ali, tem temas transversais. Você quer trabalhar com a questão de gênero, você tem o ODS 5, e a questão de gênero também é trabalhada em vários outros ODS, onde se tem a desagregação dos indicadores, por exemplo, por sexo, né? Ou mesmo que não se tenha a desagregação de indicadores, né? É um tema transversal. Turismo sustentável, embora ele seja abordado mais nitidamente no ODS 12, ele é outro tema transversal, né? Mudanças climáticas também é abordado no ODS 13, mas é um tema totalmente transversal. Cultura também, ela é apontada no ODS 8, no ODS 12, no ODS 11, principalmente, mas é outro tema transversal.
Então, o interessante da Agenda 2030 é isso, que todos se enxergam e podem se sentir pertencentes a um processo que visa essa tão sonhada utopia, né? Utopia mobilizadora, que seria o desenvolvimento sustentável, né? Então, a Agenda 2030, ela foi assinada, digamos assim, né, pelos países membros da ONU em 2015, para alcance em 2030, a maioria das metas, mas algumas metas para alcance em 2020. E agora, então, nós temos, em termos mundiais, várias ações, chamada de década de ação, porque nós temos aí 10 anos para tentar alcançar as metas da agenda e tentar produzir todos esses 231 indicadores. Então, várias ações de compartilhamento mesmo de boas práticas, né? De a década de avaliação para ação, de aceleração dos ODS, tudo isso que eu coloquei aqui nesse slide, vocês podem procurar na internet, tem várias páginas da ONU, onde vocês acham bastante material sobre a Agenda 2030, que pode servir como referência para trabalhos, para ações, né, para políticas públicas. Próximo slide, por favor. Quando nós falamos em Agenda 2030, nós achamos que ela tem somente não, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as metas e os indicadores, mas o próprio preâmbulo coloca num novo contexto as dimensões clássicas do desenvolvimento sustentável, que são as dimensões ambiental, social, econômica, e alguns também colocam a dimensão institucional. E é uma nova abordagem, os 5 P's do desenvolvimento sustentável que aparecem aí nesta figura, né? Pessoas, centrada nas pessoas, aí seria a dimensão socioeconômica, né? Prosperidade, aí com um foco na dimensão econômica, paz e parcerias, seria um foco na dimensão clássica institucional, né? E planeta, dimensão ambiental. Então, você pode fazer inúmeras abordagens, né? Usando esses 5 P's, ou usando as dimensões da agenda, ou usando temas transversais, né? Ou mesmo interligando ODSs, ou interligando este framework com outros frameworks, como eu vou mostrar mais adiante, né? A agenda também tem a declaração, onde tem a visão dos governantes, né, para o alcance do desenvolvimento sustentável, se referindo aos objetivos, né, que foram lançados e as 169 metas e princípios. Um dos princípios assim mais colocados é o princípio de não deixar ninguém para trás. E isso leva a um desafio muito grande para os institutos nacionais de estatística por conta da desagregação de dados, porque não deixar ninguém para trás implica em você mostrar a população vulnerável, né? Mostrar indicadores desagregados por sexo, por grupos de idade, por cor ou raça, né? por classes de renda, enfim, até desagregações também de indicadores ambientais, tipos de unidades de conservação, por exemplo, né? Classificações, né? de extinção de animais, por exemplo, né? Então, a informação não apresentada como um total, mas apresentada de modo que você possa enxergar de não deixar ninguém para trás, né? Inclusive os animais, aí destacando a dimensão ambiental, é claro, né? E meios de implementação, nós temos um ODS, que é o ODS 17, que é o ODS dos meios de implementação, das parcerias, é um ODS mais institucional, quer dizer, como, né, conduzir os outros ODS e as outras metas, né, para o alcance, né? E, ao mesmo tempo, em cada ODS existe uma meta que tem uma letra
essa é meio de implementação. Toda meta que tem uma letra, ela é uma meta de meio de implementação, né? Então, fiquem atentos a essa questão. Quer dizer, que além do ODS 17, tem os meios de implementação específicos em cada um dos ODS. Próximo. Aqui eu destaco, né, os 17 ODS, é claro que a dimensão ambiental ela está presente em toda a agenda. Nós podemos dizer que essa é uma agenda ambiental, né, porque há metas e há indicadores ambientais em todos os ODS. Agora, tem aqueles que são mais ambientais, que têm todas as metas ambientais. Seriam esses que eu destaquei em verde, o ODS 6, né, que fala da água e saneamento para todos e gestão sustentável, né, assegurar a disponibilidade da água para todos, água e saneamento. Né? O 7 é o acesso à energia e à energia limpa, a preços acessíveis. Né? O ODS 11 é o que trata das cidades, o 12 é de padrões de produção e consumo, o 13 é de combate à mudança climática e seus impactos, o ODS 14 é o ODS dos oceanos, o ODS 15, ele aborda a gestão sustentável das florestas, ecossistemas, combate à desertificação, né, reversão da degradação da terra e da perda de biodiversidade. Então, esses são, digamos, os objetivos mais ambientais. E outros têm metas ambientais também, né? Como o ODS 1, da pobreza, o 2, que é o da segurança alimentar, agricultura sustentável, o 3, que é saúde e bem-estar, o 8, que é o crescimento econômico e trabalho decente, né? O 9 é da infraestrutura e industrialização sustentáveis, né? Fomento à inovação. Enfim, e dos 231 indicadores, como eu falei, em todos os ODS tem pelo menos um indicador ambiental. Próximo slide. O que eu quero ressaltar é que sempre o olhar da Agenda 2030, por mais que você queira trabalhar com um ODS, com uma temática, deve ser sempre esse olhar transversal. Então, eu coloquei aqui como um exemplo somente, né, o ODS 3 de saúde e bem-estar, e qual ele tem link com todos os outros ODS. Né? Como que esse link foi abordado? Sempre em relação aos indicadores, a relação entre os indicadores. Então, quanto mais espessa for a linha, maior é a relação daquele ODS. Então, por exemplo, do ODS 3, né, com o 1 de erradicação da pobreza, né? Claro que quando você investe na erradicação da pobreza, você está investindo em saúde e bem-estar também. Os dois caminham juntos. O 11, se você pensa num indicador, por exemplo, do ODS 3, que é o de mortes causadas por problemas respiratórios, né, e que grande parte da poluição é lançada em áreas urbanas, então olha a relação do ODS 11 com o ODS 13, né, ao mesmo tempo a existência ou não de áreas verdes também influencia o bem-estar da população, né? O 16, trabalha a questão institucional, né? Paz, justiça, instituições eficazes, né? Então também tem muita relação com o ODS 3, É claro que o 13 também, das mudanças climáticas, quando você fala em emissões de gases do efeito estufa, também, né, alguns são gases que podem provocar doenças respiratórias, né? Então, são inúmeros exemplos. Então, esse olhar transversal é fundamental, mesmo quando você trabalha no ODS 11, eu quero trabalhar com cidades, e aí eu vou construir indicadores por município, por exemplo, ou para o intra-urbano, e é claro que eu vou olhar para todos os ODS, né, e avaliar o que eu posso ter de informação ali para construir os indicadores nesta escala e quais as relações do ODS 11 das cidades com todos os outros, né? Então, são só formas de organizar esse framework, né? De uma forma diferenciada, por exemplo, de outros que antecederam. Quando se fala em termos de indicadores,
antes dos indicadores da Agenda 2030, nós trabalhávamos com os indicadores de desenvolvimento sustentável e seguíamos o livro azul da CDS, né, Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Todos os países, a partir da Agenda 21, né, começaram a construir os seus indicadores e incorporar a dimensão ambiental nessa discussão, juntamente com as dimensões social e econômica. Esse que foi o grande diferencial aí dos indicadores, né, de desenvolvimento sustentável. Agora, os países não produzem mais, mas os indicadores da Agenda 2030 também são indicadores de desenvolvimento sustentável, só que focados nos 17 objetivos e nas suas respectivas metas, né? Mas continua sendo um processo contínuo de tentar produzir novas fontes de dados, né, e novas pesquisas e ter mais informação para que se possa realizar diagnósticos cada vez melhores e mais detalhados. Próximo. Outro exemplo, e aí dá, como eu falei, dá para ter muita ideia de trabalho, fazer a relação entre a Agenda 2030 e os outros frameworks ambientais que têm relação com a agenda. Um deles é o FDES, que é o Framework para o Desenvolvimento das Estatísticas Ambientais dos Países. Ele foi aceito pela Comissão de Estatística da ONU, né? Em 1987 foi a primeira versão, depois foi feita uma revisão em 2013, é o que está vigorando até o momento, e, ao mesmo tempo, ele tem ainda um grupo de discussão que está produzindo fichas para conjuntos de indicadores para ajudar os países, né, na produção destas estatísticas ambientais. Então, é assim, fantástico, é uma referência muito importante para quem produz estatísticas ambientais ou quem trabalha com estatísticas ambientais para fazer análises ou para construir indicadores, né? Ao mesmo tempo, a Agenda 2030 também conversa com o sistema de contas econômicas ambientais, também tem o marco central e também tem as contas de água, as contas de ecossistemas, contas de emissões, contas de florestas, né, de ser uma tentativa de se aproximar do PIB verde, que os países também já estão investindo há um tempo para a produção destas informações. Então, vários indicadores que são produzidos no âmbito das contas econômicas ambientais servem também para mensurar algumas metas da Agenda 2030. Temos também na UNESCO uma publicação sobre estatísticas relacionadas às mudanças climáticas e agora a divisão de estatísticas da ONU também está com uma consulta aberta feita aos países, aos institutos nacionais de estatística, para uma publicação sobre indicadores relacionados às mudanças climáticas. Então, eles também vão conversar com todo o framework da Agenda 2030. A UNESCO também tem uma publicação que trata-se de recomendações sobre o papel das estatísticas oficiais na medição dos desastres e dos eventos extremos. Então, essas são referências muito importantes. O Marco de Sendai, também da ONU Desastres, o Marco de Sendai é um marco também com objetivos, com metas, com indicadores. Indicadores do Marco de Sendai estão presentes na Agenda 2030. E aqui eu poderia ainda introduzir outras. A Agenda de Addis Abeba também está mencionada, a Agenda de Financiamento para o Desenvolvimento, ela está mencionada lá no texto da Agenda 2030, e elas, então, se conversam. Então, é sempre esse olhar de integração dentro da agenda e no que ela se relaciona. E aí, por que isso? Hoje você tem poucos recursos humanos e financeiros. Então, se você puder integrar trabalhos, né, no caso, um instituto de estatística junto com as outras instituições produtoras de informação, né, ou uma universidade com outra universidade, né, juntando, fazendo parceria, juntando expertise, né, você economiza tempo, você economiza recursos e você faz, então, análises mais integradas, né? Então, é
sempre esse olhar para não ter duplicação de esforços, né? Aqui estou me referindo de uma forma mais ampla à publicação de estatísticas e indicadores ambientais. Próximo, por favor. E assim, lembrando que a Agenda 2030 não é uma agenda só de governos, mas é uma agenda também das empresas, da sociedade civil, cada cidadão pode contribuir, tanto que existe da ONU Ambiente, uma parceria com outras instituições, falando, por exemplo, Good Life Goals, né? É uma publicação, objetivos para uma vida boa, que todo cidadão, ao ler ali, se enxerga também na Agenda 2030. Então, é muito interessante trabalhar esse material em escolas ou até nas universidades também, em trabalhos. E aí eu destaquei ali a academia, e aqui essa figura é para mostrar uma rede, né? Que a rede, colaboração, parceria, é palavra-chave para o alcance dos objetivos, das metas ou para a produção de indicadores, né? Próximo. Então, em relação aos indicadores ODS globais, como é que foi esse processo? Como é que tem sido esse processo? Quais os desafios que os sistemas estatísticos nacionais se defrontam, né? Então, próximo slide. Então, eu destaco. E aí eu destaco que esses itens que eu mencionei aqui, eles não são importantes somente para os institutos de estatística, mas para qualquer pessoa que vai trabalhar com indicadores, com sistemas de indicadores, né? Seja trabalhar numa tese, ou seja, depois numa empresa, quero construir um sistema de indicadores para a minha empresa. Muitas empresas estão alinhando, né, as suas estratégias às metas e objetivos, né, da Agenda 2030. Então, isso serve para qualquer nível, né, de trabalho, seja na academia, seja de um instituto de estatística, você vai precisar de desenvolvimento metodológico do indicador. Não basta você ter só o nome do indicador e não saber como vai construí-lo, você precisa de ter um metadado, né, onde você vai colocar quais são os conceitos daquele indicador, qual é a fórmula de cálculo, quais as variáveis que são usadas para a sua construção, qual a fonte de dados, né? Então, isso faz parte de toda a discussão. Você seleciona os indicadores, depois o desenvolvimento metodológico. A utilização de padrões e guias, no caso dos indicadores ODS globais, quer dizer, a utilização de padrões e guias internacionais, porque aí nós precisamos de ter uma comparabilidade entre os indicadores, né? Se for a nível nacional, você pode usar uma classificação nacional, mas para que você tenha comparabilidade também entre as unidades da federação, por exemplo, né? Métodos estatísticos, quer dizer, qualidade estatística, isso é fundamental, você saber como que você vai fazer o levantamento, sempre da mesma forma. Se muda, você já não pode fazer determinada comparação, né? Então, você tem todo um ritual de preparo, né, de uma pesquisa estatística, de todo um método, um censo, por exemplo, você fica mais de 2 anos planejando, né? Qualidade estatística envolve também a produção do metadado, né? Que é a informação sobre o dado. Estruturas de governança, quer dizer, como que você vai se organizar, como que nós, IBGE, nos organizamos, eu vou mostrar mais adiante. Capacitação e assistência técnica, né? Quando a equipe, por exemplo, não conhece as definições, conceitos, as propriedades desejáveis dos indicadores, ou não conhece a metodologia de um indicador, precisa de uma capacitação. As agências responsáveis pela produção dos indicadores globais e pela construção das metodologias têm dado capacitação nos países para que eles consigam produzir esses indicadores mais complexos.
Como eu mostrei, né, antes naquela figura, a colaboração, ela é fundamental, né, numa instituição, a colaboração dentro do IBGE, com os diversos setores envolvidos, né, no projeto, e a colaboração do IBGE com as demais instituições produtoras de informação. Da mesma forma, se você trabalha numa empresa e está construindo indicadores, que você vai produzir um relatório de sustentabilidade, você vai precisar também de um trabalho integrado dentro dos diferentes setores da empresa e, quiçá, com outra empresa, onde você adquire matéria-prima ou que reutiliza, né, algum resíduo, enfim, né? A colaboração interinstitucional é sempre fundamental. Obviamente, a mobilização de recursos humanos e financeiros, a questão da infraestrutura, os países, por exemplo, ao produzirem os indicadores globais, estão produzindo e colocando esses indicadores nas plataformas digitais, isso necessita de infraestrutura de TI, por exemplo, né? Ou infraestrutura de ter satélite para levantamento, coleta de dados, né? E novas fontes de dados, está se colocando mais uso de registros administrativos, dados de observação da Terra, Big Data, são as novas fontes de dados que estão sendo discutidas, porque a Agenda 2030 ela é de uma complexidade imensa, com alguns temas que não são temas tradicionais dos sistemas estatísticos nacionais, como eu vou dar exemplos mais à frente. Próximo. Para mostrar para vocês que o processo é lento, é difícil, é um desafio, né? Em 2015 foi criado o grupo IAEG, que é o Grupo de Peritos e Interagências para os Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um grupo formado por 25 membros de institutos nacionais de estatística do mundo. O IBGE foi selecionado para representar não somente o Brasil, mas os países do Mercosul e do Chile nesse grupo, e desde então, de 2015 até o momento, essas discussões continuam. 2015 até 2016 foi uma primeira, assim, de várias rodadas de consulta aos países para discussão de quais seriam os indicadores para a agenda. Em 2016, foi aprovado pela primeira vez o marco de indicadores globais. Vejo que um ano depois de todas aquelas discussões, a primeira versão. Mas ele foi adotado somente em 2017, no primeiro semestre, pela Assembleia Geral da ONU. Aí é que ela passou, de fato, a vigorar. Então, foi em 2017 que o IBGE, após ter participado de todas essas discussões, junto com os demais membros, né, no âmbito desse grupo IAEG, foi que ele começou, então, o processo de discussão com as outras instituições produtoras de informação de quais seriam os indicadores que o Brasil poderia dar conta, né? E junto com estas discussões no âmbito do IAEG, vem acontecendo, né, todo ano o High Level Political Forum, fórum político de alto nível, que sempre seleciona um ou outro, destaca algum ODS, né? Então, por exemplo, em 2017, destacou o ODS 1, o ODS 2, o 3, né? Então, eles sempre destacam algum ODS, e nesses fóruns políticos, os países apresentam os seus relatórios nacionais voluntários, que, para a elaboração deles, são necessários os indicadores produzidos. Próximo slide. O processo continua, como eu digo, até hoje, de discussão, porque em 2019 iniciou-se a revisão abrangente 2020. O que foi essa revisão? Até ali, nós tínhamos vários indicadores ainda sem metodologia. Então, foi feita uma grande revisão do quadro de indicadores globais, e que vai ser feita, eu deixei ali ainda aquela
aquele tracejado em aberto, porque em 2025 nós vamos ter mais uma grande revisão do quadro de indicadores. Então, alguns indicadores poderão ser eliminados, outros poderão ser adicionados, mas os que foram eliminados foram indicadores para os quais as agências não conseguiram ter as suas metodologias escritas até aquele momento, né? Então, esse processo, outro encontro também, fórum muito importante a nível global, é o Fórum Mundial de Dados, né, que também produz documentos importantes, muitas discussões, né? No ano passado já foi um evento online, então permite a participação de muitos países na discussão das bases de dados, de indicadores, e todas as novas fontes de dados e metodologias, né? Próximo slide. E aí eu destaquei ali a academia, para que vocês todos se enxerguem aí nestes documentos, nesses fóruns internacionais, né? Quando se fala de novas fontes de dados e tecnologias entre o sistema estatístico, setor privado, sociedade civil, aí vem o papel da academia com as pesquisas, com testar metodologias, ver novas formas, né, de coletar informação que possa ser replicada no nível nacional, por exemplo, né, contribuir com novos conceitos, contribuir com a discussão mesmo metodológica de indicadores a nível nacional, a nível regional ou local, né? Isso está presente no Plano de Ação Global de Cape Town, que foi o resultado do primeiro Fórum Mundial de Dados, e na Declaração de Dubai, que foi também o resultado do segundo Fórum Político de Alto Nível, né? E, assim, um dos grandes desafios dos sistemas estatísticos nacionais é exatamente a produção de dados de qualidade, dados confiáveis, dados que tenham periodicidade, que sejam atualizados, que sejam relevantes, abertos, né, acessíveis, desagregados, sempre baseados em fontes oficiais e com aderência aos princípios das estatísticas oficiais, que são princípios internacionais para a produção estatística, né, no âmbito do sistema das Nações Unidas. Próximo. Aqui só esse gráfico, ele ilustra como tem sido, né, a discussão metodológica dos indicadores. Então, foi feita uma classificação, Tier 1 é o indicador que tem metodologia e tem dados para a sua construção. Tier 2 são aqueles que têm metodologia, mas não têm dado ainda para a construção, e Tier 3 são os sem metodologia. Então, vejam como o número dos sem metodologia foi se reduzindo, foi esse o objetivo, e principalmente reduziu bastante com a revisão 2020, né, chegando a zero, como está sendo mostrado no gráfico, e aí é crescente o número de indicadores Tier 1 e Tier 2, mas ainda restam muitos indicadores ainda sem dados para construir, então isso é um desafio muito grande para todos os países. Próximo. Então, exemplos ainda de indicadores que tanto a nível global quanto aqui no Brasil não temos informação, são o de perdas econômicas atribuídas a desastres em relação ao PIB, proporção da área agrícola sob agricultura produtiva e sustentável. Esse é um indicador que foi amplamente discutido, a agência de custódia é a FAO, é um indicador que, na verdade, ele é formado por 11 subindicadores. Ele fala tanto de resiliência, quer dizer, de ter mecanismos, né, de mitigação ao risco, uso de água, uso de pesticidas, de fertilizantes, trabalho decente, segurança alimentar, são 11 subindicadores dentro de um indicador. Então, não é um indicador simples, ele precisa de uma nova pesquisa de agro para fazer o levantamento a nível de propriedade, né? Os indicadores de pegada material per capita, e também percentagem no PIB é bastante complexo para ser obtido. O índice de perdas alimentares, a IBGE já está há mais de um ano
discutindo. Esse é um índice também bastante complexo, que o país tem que selecionar 10 produtos importantes, né, da cesta básica e avaliar em toda a cadeia produtiva a perda de alimentos. Então, ele necessita de novas pesquisas. Então, é outro desafio, né? Então, os desafios são enormes e eu acredito que muitos desses indicadores Tier 2, quando chegar a época da revisão 2025, eles certamente serão substituídos ou deixados, né, para o pós-2030, né, o mais para frente, porque esperamos que esse processo continue, para que esse esforço todo feito pelos países, né, não só de produção de informação, mas de tentativa de alcance das metas e políticas públicas também, né, que ele continua como um processo mais à frente, com alguma nova agenda. Próximo slide. Aqui é só para destacar que foram alterações feitas na revisão 2020, né? Foram 36 indicadores dos 231. Eu deixei ali o endereço da homepage do grupo IAEG, porque ali estão todas as informações, todas as apresentações de reuniões, tudo como foi o processo, né, da revisão 2020, ali tem todos os metadados dos indicadores, então vale a pena visitar quem quer trabalhar com indicadores ODS, com informação relacionada aos ODS, né? Foi mais nesse sentido, para que depois se precisarem e puderem compartilhar a apresentação, que sirva como referência para os ouvintes, né? Próximo. O IAEG também discutiu, já no ano passado, e foi apresentado a sessão da Comissão de Estatística esse ano, foi aprovado, né? Também deixei ali o endereço, uma relação de quais são, né, na verdade, os indicadores globais mais fortemente influenciados pela pandemia de Covid. Então, isso é interessante, porque os países que não possuem esses indicadores, se precisarem de priorizar, essa pode ser uma maneira de priorizar, né? Então, eu coloquei aqui exemplos dos ambientais, né, aqueles relacionados às pessoas mortos e pessoas afetadas por desastres e eventos extremos, mortalidade relacionada com a água, né, a falta de saneamento, o indicador do ODS 6 de instalações, a existência de instalações para a lavagem das mãos com água e sabão, né? Indicadores do ODS 11 de poluição do ar, de existência de estratégias de redução de risco de desastres, o ODS 12, o próprio indicador de perda e desperdício de alimentos, né, geração de resíduos perigosos, no ODS 13, o de emissões de gases do efeito estufa, e no ODS 14, o de poluição marinha e eutrofização. Aqui nós temos vários exemplos de lacunas de informação, né, que nós não temos ainda no Brasil, por exemplo, para a produção do indicador 14.1, porque a poluição marinha ali se refere à quantidade de plásticos lançadas nos oceanos e à eutrofização. Quer dizer, nós não temos informação para todo o país. Claro que temos informações pontuais, né, muitas vezes de trabalhos em universidade, né, mas não para a produção de um indicador que revele essa condição a nível nacional ou a nível de unidade da federação, né? Próximo slide. Olha, vocês me avisam aí do meu tempo, porque eu me empolgo, eu vou tentar ser mais breve, mas vocês me avisem aí quando tiver faltando uns 5 ou 10 minutos. Que eu não marquei. 5 minutinhos aqui. Ai, tá bom, então vamos lá. Mas está ok, Denise, está muito, muito bom, fique à vontade, nós temos até às 18 horas, então fique à vontade. Então tá bom, mas dá tempo. Como é que foi? Eu já falei algumas coisas, né, da Agenda 2030 no IBGE, como foi? Próximo slide, por gentileza. A nossa participação, né, com esse tema começou quando nós começamos a fazer parte do grupo IAEG, como eu falei anteriormente,
Por fazer parte do grupo IAEG, nós também fazemos parte do grupo de coordenação estatística para a Agenda 2030 na América Latina e Caribe, e também estamos participando de discussões, juntamente com a ABC e o IPEA, do grupo da ONU para a medição do apoio ao desenvolvimento. Então, são muitas as discussões internacionais, produção de documentos, de relatórios, de guias que servem como referência, e eu costumo sempre no trabalho, não só com a minha equipe, mas nas minhas apresentações e nas reuniões com os outros órgãos, né, produtores de informação, repassar essa informação, porque elas servem como referência, né, não só a metodologia dos indicadores, mas as referências que eu apresentei anteriormente, dos frameworks ligados à Agenda 2030, ou mesmo endereços de homepage, de documentos, porque isso a gente vai disseminando a informação que é tão importante, né, para pesquisa, para disseminar e gerar conhecimento, né? Próximo, por favor. Como eu falei, a nossa estrutura é uma estrutura colaborativa, né? A coordenação geral do projeto está na presidência do IBGE. Nós temos um coordenador titular e um suplente para cada um dos ODS, e são 7 unidades que apoiam a produção, né, desses indicadores e a colocação também de notícias e de eventos na plataforma ODS. Nós temos mais ou menos 200 pessoas envolvidas, né, entre as que trabalham no IBGE e nas demais instituições, e para cada um dos ODS nós criamos grupos de trabalho com os outros produtores de informação, e muitas vezes necessitamos de constituir subgrupos de trabalho, como foi do indicador de degradação das terras e do indicador o índice de perdas alimentares, como eu mostrei anteriormente. Que dependendo da complexidade do indicador, você fica mais de um ano discutindo como que você vai aplicar aquela metodologia na escala nacional, né? E muitas vezes você acaba fazendo certas adaptações. Próximo. Então, o nosso trabalho tem sido colaborativo, temos feito encontros de produtores, encontros presenciais, e agora, a partir da pandemia, só reuniões virtuais, né? Então, subgrupos de trabalho, e temos, então, um grande desafio desse trabalho conjunto, e como produto principal, próximo, por favor, nós temos a plataforma ODS, que a ideia é essa: nós temos os 17 grupos de trabalho, produzem os indicadores, disponibilizam na plataforma, e as agências de custódia da ONU, que são as agências responsáveis pela produção dos indicadores globais, elas podem consultar na plataforma e, então, construir os indicadores globais, que eles têm uma página que pode ser acessada via a homepage do grupo IAEG, né, com os indicadores globais. Próximo. O IBGE, então, ele constituiu e tem como principal produto, né, a plataforma ODS Brasil, que está disponível nesse endereço eletrônico. No painel dos ODS, ao clicar em cada um dos objetivos, você chega às metas e aos indicadores. Nós criamos uma classificação de quantos indicadores estão produzidos, quantos que estão em análise, né, e no último quadrado desse painel tem um quadro geral que mostra a produção, e aí coloca a data. Isso vocês têm que estar sempre consultando, porque nós estamos ainda colocando indicadores e tentando produzir aqueles mais complexos, né? Estamos para a colocação de mais indicadores do ODS 3 de saúde. Além disso, nós disponibilizamos notícias, eventos, vídeos, e é, então, uma plataforma colaborativa, né? Próximo. Essa plataforma, ela foi constituída com infraestrutura do próprio IBGE. Então, quando vocês olham um indicador,
vocês vão olhar para uma ficha metodológica que contém as informações mais importantes para o entendimento de cada um dos indicadores. É uma ficha padronizada que é carregada pelo nosso coordenador de ODS ou por um ponto focal de uma instituição produtora de informação no banco de metadados. As tabelas dos indicadores estão disponíveis na base de dados Sidra. Por isso que, ao olhar para o indicador, vocês sempre prestem atenção que vocês vão ver a tabela em cima da tabela. Clique aqui para ver mais. Ao clicar ali, ele te leva para a base de dados Sidra, onde tem várias informações para além daquela que está sendo mostrada na página principal do indicador. Então, é bom prestar atenção nisso. Quando nós temos informação desagregada por grandes regiões e unidades da federação, nós apresentamos em mapa, que é através da plataforma geográfica interativa, que permite cruzar com informações da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDE. E, ao mesmo tempo, temos o StatGel, onde são produzidos cartogramas. Próximo. Então, aqui temos, né, aí são 254 indicadores, porque alguns indicadores contêm subindicadores. Se nós formos contar os subindicadores dentro daqueles 231, nós vamos ter mais ou menos uns 60 indicadores mais, quer dizer, dá quase 300 indicadores. Então, no ODS 10, nós desagregamos, apresentamos separadamente os indicadores de solidez financeira, por isso o número ali de 254. Nós temos até o momento, e aí em junho, né, 96 indicadores produzidos, temos 92 ainda em análise e 58 sem dados e 8 não se aplicam ao Brasil. E aí vocês podem consultar na plataforma que tem a informação para cada um dos objetivos. Próximo. E aí isso é para nós não desanimarmos, é bom olhar do que nós partimos e o que nós já conseguimos. Nós lançamos a plataforma em abril de 2018, né? E ali, olha, em maio de 2018, nós tínhamos 40 indicadores, agora nós temos 96, né? Eram 109 em análise, agora 92, né? Alguns desses sem análise acabaram sendo classificados como sem dados, porque com uma análise mais detalhada chegamos à conclusão de que não seria possível produzi-los num curto prazo. Próximo, por favor. Esse é um exemplo da ficha de comunicação dos indicadores, que todos eles têm essas informações que vocês podem entender qual é a informação que vocês estão consumindo, como é que aquele indicador foi construído, né? Então, todos os indicadores estão na plataforma, como vocês têm acesso às fichas metodológicas padronizadas. E isso não é toda a plataforma que tem, não são todos os países que têm, isso eu gosto sempre de ressaltar. Próximo, por favor, é um exemplo, né, de qualidade. Os indicadores são apresentados, né, sob a forma de tabelas, as fichas de comunicação, gráficos, mapas, quando é possível. Próximo. E aí, para finalizar, né, alguns dos desafios eu já falei, mas aqui eu vou mencionar outros, quais os desafios para os sistemas estatísticos nacionais, e aí eu incluo não somente o IBGE ou outros institutos nacionais de estatística pelo mundo, né, porque os desafios são iguais, mas incluo todas as instituições que produzem dados oficiais. Próximo. Esse é um documento também que vocês podem pesquisar na internet, foi lançado esse ano com dados para 2020, né? E já até comparando com 2018, que é uma avaliação dos indicadores ambientais da Agenda 2030. Está muito interessante esse relatório
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E olha ali o grande desafio, né? No primeiro gráfico, ali em círculo, mostra que 58% dos 92 indicadores ambientais não tem dado ou tem dado insuficiente. Quer dizer, mais da metade deles. Olha o tamanho do desafio, isso em termos globais, né? No relatório, eles apresentam para cada uma das regiões, né? E aí mostram que para aqueles que têm informação, 98% deles apresentaram uma tendência positiva e 14% apresentaram uma tendência negativa, e eles mencionam principalmente na questão da biodiversidade, florestas, são questões ainda que pioraram, né, em comparação aí ao primeiro relatório, que foi em 2018, e o segundo relatório de 2020. Então, vale a pena consultar, que eles são mais de 100 páginas, com bastante detalhe, e esse foco na dimensão ambiental. Próximo slide. Aqui é um desafio, tanto global quanto eu comparei com o Brasil, né? Nós temos ainda várias metas sem indicador. Ou é porque não tem dado para construir, ou é porque o indicador está em análise, só poderá ser construído num longo prazo, né, tendo uma nova pesquisa. Alguns deles já estão sendo produzidos, né, e vão sair nos próximos meses agora, como eu mencionei, do ODS 3, são exemplos. Nós temos como colaborador muito ativo o Ministério da Saúde, né? Mas nós temos em torno de 90 metas sem indicadores. Então, nós vamos ter que pensar nessas metas, talvez pensar em indicadores nacionais, né? Se nós não conseguirmos olharmos para a complexidade dos globais, talvez nós tenhamos que pensar em indicadores mais adaptados à nossa realidade, produzir alguns ditos nacionais, né? Próximo. Aqui é outro exemplo. Alguns, como eu falei, vários indicadores têm subindicadores. O que mais tem subindicador é o 241, que é aquele de agricultura sustentável, que tem 11 subindicadores. Esse indicador de degradação das terras, ele usa um software, né, que foi desenvolvido no âmbito da UNCCD, a Convenção da Desertificação, e a nossa técnica, doutora em solos, ela foi fazer um curso para saber utilizar. Como eu falei, as agências estão dando capacitação para os países, né, para a produção desses indicadores. Então, a nossa técnica coordenadora do ODS 15 fez a capacitação para o uso do Train Deserve. E estamos há mais de um ano discutindo esse indicador, porque a UNCCD já calculou esse indicador e coloca como dado que o Brasil tem 26% de áreas degradadas, do total das áreas, né? Só que nós, aplicando a metodologia com dados nacionais, que é o nosso mapa de cobertura e uso da terra, informações de produtividade da terra, estoque de carbono, né? São os 3 subindicadores desse indicador, nós encontramos um valor mais baixo. Por quê? Nós usamos corretores, não posso aqui ainda falar o número, porque nós ainda não publicamos o indicador, né? Mas eu estou dando esse exemplo aqui para dizer que muitas vezes o indicador global, ele serve para comparação internacional, mas você tem que tomar cuidado em países como o Brasil, que tem uma diversidade, os países, né, de uma extensão territorial como a nossa, eles têm muitas diferenças regionais, e no caso desse indicador, nós precisamos de aplicar corretores climáticos para a Caatinga e para o Cerrado, para calcular a produtividade da terra, que é um dos subindicadores, né? Então, e além de usar uma classificação mais detalhada de uso e cobertura da terra, né? Então, esse indicador ainda está em processo de validação, né? Mas já estamos há mais de um ano entre capacitação, discussão e trabalho junto com a Embrapa, tem mais de ano, né? Então, são os nossos desafios. Próximo, por favor.
Bom, vocês todos já trabalham com o tema, né? Sustentabilidade, dimensão ambiental, sabem muito bem, a dimensão ambiental é a dimensão que tem mais lacunas na produção de dados. Primeiro, porque ela é mais recente. Segundo, porque ela é mais difícil de se obter e muitas vezes mais cara também, né? E aí os problemas ambientais, eles também, não que os sociais não sejam, mas os sociais, você aplica uma pesquisa, você vai no domicílio, vai na empresa, vai na prefeitura. Já os ambientais, eles são muitas vezes mais complexos de se fazer esse levantamento. Então, os problemas ambientais, eles são desafios para políticas públicas e, por consequência, para a produção de dados, porque eles são complexos. Quando você fala em ambiental, você também está relacionando com aspectos sociais, econômicos e institucionais, né? Então, é uma integração, né? Uma indivisibilidade que torna um fenômeno bastante complexo, que envolve incertezas, porque você também não tem toda a informação disponível, né? O problema ambiental, ele não respeita fronteira, ele pode ser gerado num local e o impacto ser verificado muito mais adiante, e se você trabalha com indicadores só naquele limite ali, você perde a informação e até a análise completa do fenômeno, né? Você tem também o longo prazo entre a ação e a consequência, e a política pública é para o curto prazo, por exemplo, né? A produção de informação, aí nesse caso você vai precisar de séries históricas extensas para avaliar da melhor maneira possível aquele fenômeno, né? E as causas e as consequências também são distribuídas desigualmente. Então, isso tudo gera uma dificuldade, mas isso também gera ideias para novas pesquisas e inovação, né? Que é tão importante para a academia ou para quem está buscando novas formas, né? Novas metodologias, novas formas de coleta de dados, e como eu falei no início. Próximo, por favor. Em relação à produção das estatísticas ambientais, os dados estão dispersos, muitas vezes nós temos diferentes escalas e metodologias de medição, né, para o nível de um país com as nossas dimensões. Nós temos várias organizações estaduais de meio ambiente, né, com muitas vezes diferentes metodologias de medição, então, para criar um indicador nacional, isso já é um desafio, né? A acessibilidade dos dados, alguns estão mais acessíveis do que outros, né? Há irregularidades na produção da informação, que muitas vezes dificulta construir séries históricas extensas, né? Parte dos dados, muitas vezes, são dados pontuais, dados fundamentais, mas que você não consegue construir um indicador a nível nacional, né? Ainda há lacunas na produção, como eu mostrei, né? A nível naqueles 2 gráficos, nos slides anteriores, né? E a necessidade de padrões, de padronização de termos, de conceitos, para que o indicador tenha comparabilidade, né? Próximo. Outros desafios são a colaboração interinstitucional, já que esse não é um trabalho feito só pelo IBGE, por exemplo, mas para ministérios, agências vinculadas, né, organismos internacionais, né, mudanças constantes nos pontos focais das instituições quando há mudança de governo, ou muitas vezes, mesmo sem mudança de governo, às vezes o nosso ponto focal técnico, né, responsável por aquele indicador, ele vai e trabalha numa outra instituição, então é sempre um trabalho de mobilização, de sensibilização das instituições, mas isso é com qualquer trabalho com sistemas de indicadores, né? Muitas vezes temos que fazer adaptações de alguns indicadores ODS globais para a escala nacional. Nós temos, por exemplo, um indicador no ODS 12, que é o de empresas com relatórios de sustentabilidade, né? Nós não conseguimos produzir esse indicador ainda com a metodologia que é preconizada pela UNCTAD,
porque para você dizer que a empresa tem o relatório de sustentabilidade, esse relatório deve contemplar um número X de critérios, né, tanto da dimensão ambiental quanto da social e econômica. Por enquanto, nós conseguimos saber só se a empresa tem ou não tem relatório de sustentabilidade, mesmo assim a proporção é pequena no país, né? E a própria operacionalização de conceitos. Muitas vezes nós ficamos nesses grupos internacionais discutindo, como está sendo agora na discussão no âmbito do TOSD, que é um indicador que está sendo sugerido, na verdade, um sistema de informações, né, que está sendo sugerido pela OCDE para tratar uma nova abordagem, né, da cooperação para o desenvolvimento. E está sendo discutido o que é que nós vamos considerar como atividade que é sustentável ou não em termos de cooperação, né, de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento, por exemplo, né? Então, muitas vezes a discussão é do próprio conceito e o conceito para que tenha comparabilidade internacional. E aí, muitas vezes, acontece que dentro do país aquele conceito pode não expressar tão bem a realidade, e aí, por isso, a necessidade de se pensar também em indicadores nacionais, outros indicadores complementares a esse quadro de indicadores globais. Próximo. Então, aí eu coloco aí a pergunta, será que nós vamos ter uma Agenda 2045? Porque vocês veem como o processo de produção da informação e de indicadores é complexo e mesmo o processo de busca, né, de alcance destas metas, ele vai se estender. Nós vamos precisar de outras agendas que elas possam nos inspirar sempre na busca de melhorias. Eu acho que essas agendas têm muito essa função, né? E ao se enxergar, você pode dizer, eu estou colaborando, né, para um mundo melhor, para reduzir a degradação ambiental, para melhorar o bem-estar, enfim, é o que todos nós queremos, né? É uma melhoria. Próximo. Eu agradeço pela atenção, deixo aqui o meu e-mail, né? Se vocês puderem compartilhar essa apresentação também com quem participou, eu acho muito bom e agradeço pela oportunidade. Peço desculpas que eu acho que eu acabei falando demais, né? Mas também começou um pouquinho depois e aí acabei não marcando o horário aqui, eu me empolgo com o tema, ainda poderia ficar mais 1 ou 2 horas falando, porque assunto é o que não falta, né? Para a Agenda 2030. Muito obrigada, professora Denise, pela excelente aula que a senhora nos deu, né? Aprendi muito, né? Que bom. A gente vê que a sustentabilidade ela foi discutida na ONU há muito tempo atrás, não é de hoje, né? E a gente vê também que essa de não deixar ninguém para trás é muito difícil, porque às vezes fica sempre algum dos indicadores que a gente não consegue preencher, né? Achei muito interessante, eu sou da área biológica, tem uma comparação que a gente faz, que os dados biológicos são muito variáveis, então é muito difícil a gente acertar uma metodologia, né? Então, a gente realmente, é um desafio essa agenda ambiental, esses indicadores ambientais, né? A gente pensa assim, nossa, você tem tanto dado, tem, e aí, por cima, a gente cai com o negacionismo, né? Porque tem muita gente, para que muitas vezes tem muitas pessoas que são negacionistas que não aceitam os ODS, isso aí não é para o Brasil, isso aqui não bate com o Brasil. Mas, assim, a gente vê que o esforço é grande, a gente vê que o Brasil está batalhando, o IBGE está fazendo um trabalho muito bonito, eu conheço um pouquinho do trabalho do IBGE, porque eu sou uma guarda, e o meu cunhado, né? O meu cunhado, ele era do IBGE, então, assim, recentemente ele defendeu o doutorado, trabalhando os conceitos de natural, urbano e rural. Então, assim, a gente vê que tem muitos desafios pela frente e realmente o trabalho aí é muito importante. Eu achei interessante também a
a colaboração institucional, né, que talvez a gente tivesse mais universidades ajudando, talvez poderia ter mais avançar um pouco mais o trabalho, né? E a gente tem, né, assim como a gente tem um mestrado aqui, tem muitas outras universidades que têm mestrado, doutorados na área, talvez seria uma ideia muito interessante essa colaboração né, dentro da academia. Eu acho que isso é um próximo passo, avançar nessa direção, ter uma colaboração mais estreita com a universidade, porque muitas vezes uma tese de doutorado pode ser um estudo de caso em uma área que vai testar uma metodologia dessas que nós ainda não temos informação. E ao testar a metodologia, nós podemos verificar muitas vezes até quais são as limitações, não é? Sim, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Porque é aqui, ó, nós temos uma pergunta da Raíssa Keller. Fiquei pensando nos desafios de envolver os cidadãos que não têm conhecimento da agenda, seja pela academia ou por instituições como o IBGE. Alguma dica para implantar sementinhas em consoante com os objetivos? Olha, no IBGE, nós temos um vídeo para cada um dos ODSs. E esse vídeo, ele geralmente é de 2, 3 minutos. Ele pode ser usado num trabalho com uma comunidade, por exemplo, pode ser usado em escola, né? Pode ser usado para o debate daquela temática. Então, isso é uma fonte. Os indicadores globais, eles são mais técnicos, realmente, para comparabilidade internacional. Mas, para chegar à sociedade, digamos que alguém queira trabalhar com os ODSs em um município, ou em bairro de um município, ou em uma comunidade, enfim, no nível local. Ela pode discutir com a comunidade aqueles objetivos e aquelas metas e ver o que se aplica para aquela localidade. No tempo da Agenda 21, já existiu muito essa discussão. Você tinha a Agenda 21 global, lembra? A Agenda 21 nacional foi amplamente discutida e escrita, tem o documento pelo Ministério do Meio Ambiente, e tinham as agendas 21 locais, né? A Carta da Terra também, outro documento fundamental para trabalhar com a questão ambiental. Você também pode ter a Carta da Terra da localidade, né? E, da mesma forma, você pode pegar a Agenda 2030 e trabalhar no nível local, ainda que priorizando algumas metas. Se você tem informações, que você tem um diagnóstico inicial ou uma conversa, um diagnóstico participativo, eu não estou dizendo só em termos de informação oficial, mas também num diagnóstico participativo. Eu fiz isso na minha tese de doutorado em bacia hidrográfica. Eu fiz um diagnóstico ambiental e socioeconômico, usando indicadores, construir o barômetro da sustentabilidade, que é um índice, né? Então, eu penso, se na época existisse a Agenda 2030, eu também poderia ter feito um link de todos aqueles problemas e potencialidades também daquela área, fazendo essas sinergias com as metas da Agenda 2030, né? Então, você pode fazer um trabalho com jovens usando a Agenda 2030, um trabalho com idosos, um trabalho com indígenas, trabalho com mulheres, porque eu falei, todos se enxergam. Você é só pegar o texto em português da Agenda 2030 e jogar lá a palavra-chave, mulheres, que você vai ver, aparece não só no ADS 5, mas aparece em todos os outros. Então, pegar esses motes, esses temas, né, para trabalhar com grupos específicos, eu acho que é perfeitamente válido. E aí você pode produzir cartilhas, né, elaborar um projeto de forma cooperativa, ver quem são os parceiros que poderão contribuir naquele projeto, né? Ou até tentar um financiamento internacional, que certamente tem muito, né? Eu nunca procurei por linhas de financiamento, mas com certeza hoje todas as ações, tudo é Agenda 2030, né?
Eu não consigo acompanhar tudo, porque se você faz uma pesquisa no Google, você encontra muitas e muitas iniciativas, não é? Por parte da sociedade, de países, de empresas. São muitos exemplos. Eu não consigo acompanhar tudo. Então, isso é bom, né? Porque vai criando... Assim, você tem um projeto que ele pode ser uma boa prática, que pode ilustrar e outras pessoas se espelharem, né, naquela boa prática. Isso é muito bom. Por isso que a ONU teve ideia também de colocar aquele site das boas práticas, né? E lá no grupo que discute as bases de dados e os indicadores, eles também apresentam boas práticas. Nós temos, por isso que eu falei, visitem a página do IAEG, porque lá tem todas as apresentações também do que os países estão fazendo, né? Então, é uma boa fonte de informações para pesquisa, para ter ideias, né, de projetos específicos. Ok, acho que eu não tenho mais perguntas. Kerley? Sim, Tá? agradeço, Vera, pela mediação e que honra, Denise, que honra escutá-la, que honra, né, ter sua explanação. Eu concordo com a Vera, é uma tarde festiva, mas uma tarde também de muito aprendizado. E no chat vi vários, então você está sendo ovacionada ali com muitas mensagens de agradecimento. Que bom! Então o pessoal aproveitou, isso é ótimo. Sim, sim, e nós aproveitamos muito. Já peço autorização, você disse que a gente pode disponibilizar, já peço autorização para a gente colocar no canal do YouTube do programa. E abro a oportunidade, a Universidade Federal de Ouro Preto está de portas abertas, Denise, para um trabalho conjunto. Essa articulação, quando você diz da transversalidade, essa articulação com as instituições de ensino, instituições públicas de ensino, eu também entendo como fundamental, principalmente aos estudantes, para conseguirem acessar, utilizarem os instrumentos e utilizarem as informações, os dados, transformar dado em informação em conhecimento. E é essa aula que você nos propiciou. Então, agradeço imensamente a você, o carinho do aceite do nosso convite. Fique à vontade para voltar sempre. Assim que tiver o presencial, já está convidada a vir conosco ótimo. Presencialmente aqui em Ouro Preto, né? E parabéns, não é, nesse momento de encerramento da nossa semana. Recebemos aí pedidos de extensão do prazo, então na segunda-feira a gente tem mais uma atividade no período da manhã e da tarde, mas que bom. Sim. Sucesso, então, do evento. Sucesso. Já estão querendo compartilhar seu vídeo em outras redes. Mais de 1.000 inscritos e assim como parabéns. E a sua explanação com uma capilaridade muito grande, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, já peço autorização, né, em público, porque as informações aqui tratadas nessa aula palestra serão de suma importância para o ensino, para a pesquisa, para a extensão e, sobretudo, para que cada um, como cidadã e cidadão, possa também acessar esses dados, que são dados aí disponibilizados, e é interesse do IBGE que cada um tenha acesso a esse arcabouço de pesquisa que é feito de modo exaustivo, do ano passado para cá, e aí é uma pergunta que eu lhe faço, em que medida a pandemia aí afetou nesse levantamento, nessa coleta de dados, se houve essa afetação, né, dentro de que você nos apresentou, e perspectivas futuras, porque na explanação você coloca ali para uma agenda para 2045. Fiquei bem instigada aí para a gente pensar futuramente nesse processo de utopia, mas uma utopia que nos mobiliza. Então, sua palestra... Eu não tenho escutado ninguém da ONU falar em Agenda 2045, não. Eu é que estou sugerindo. Eu sei que a África tem uma Agenda 2060, já pensaram lá na frente, já há um tempo, né?
Mas certamente, quando estiver chegando mais próximo, porque ainda faltam 10 anos, né, da passagem da Agenda do Milênio para a Agenda 2030, eles começaram 3 anos antes, né? Então, acho que ainda tem um tempinho aí para pensar numa próxima. Agora, a pandemia impactou, né? Impactou todos os setores. No ano passado, nós conseguimos produzir somente 7 indicadores novos. Esse ano, nós já conseguimos colocar 7, agora 7 não, uns 10 indicadores novos agora, nesse primeiro semestre, vamos conseguir. Então, esse ano, que as pessoas já estão mais adaptadas ao trabalho remoto, né? Mas nós continuamos o trabalho, atualizamos vários indicadores, alguns realmente não conseguimos atualizar, estamos atualizando agora, né? Mas temos essa dificuldade também em recursos humanos. O IBGE perdeu muitas pessoas, né, por aposentadoria, e o quadro não foi reposto aí por concurso, né? Nós precisaríamos de um concurso, porque as demandas são cada vez mais crescentes, né? Não só para a Agenda 2030, mas para outros temas, né? O IBGE tem uma participação internacional para grupos que discutem outros temas também, né? Denise, eu faço essa pergunta de modo oportuno, porque, por vezes, as pessoas não veem os bastidores. E eu te faço essa pergunta justamente por isso, porque, às vezes, na ponta, as pessoas acham que o trabalho não está sendo feito, quando, ao contrário, o que você nos apresenta é um trabalho de gabinete que permaneceu no ano passado todo e permanece até hoje, vamos dizer assim, né? Então, veja bem, mesmo que a gente não esteja vindo, né, o trabalho nos bastidores, ele continua, essa organização, esses indicadores, né? Então, com uma equipe, às vezes, pequena, para dar conta de tanta demanda. Kerley, o nosso amigo lá da África mandou uma mensagem para a gente aqui. Ó. Sim, sim. Nós temos uma pessoa que nos assiste desde Angola, né? Ele diz que realmente aqui na África há uma agenda 2060, porém os indicadores aqui se revelam muito tímidos. Mas olha, a gente pensa que os países em desenvolvimento têm mais informação, mas esse relatório que eu mencionei para vocês, da UNEP, coloca lá um percentual até mais elevado de inexistência de dados na Europa do que na América Latina. Eu fiquei impressionada, porque geralmente já os países desenvolvidos têm mais informação, né, sobre a dimensão ambiental, mas não, as dificuldades são muito semelhantes, né? Uma fala bastante assertiva a sua, quer dizer, em que medida, às vezes a gente solta informações sem buscar as bases de dados, e aí daí a importância, né? Daí a importância e o cuidado que a gente tem que ter com isso. Né? E o nosso desafio também, isso nós falamos muito, porque a Secretaria de Governo é a responsável no país pela condução da Agenda 2030, né? E isso foi no tempo em que existia a Comissão Nacional para os ODS e continua agora. E agora, nesse primeiro semestre, a Secretaria de Governo fez oficinas duas oficinas para cada um dos ODS, para fazer um processo de priorização de metas e de iniciativas. Então, essas oficinas, elas contaram com a participação de várias pessoas de ministérios, de agências vinculadas, né? Vários pontos focais que trabalham tanto com indicadores quanto com muito mais assim na área de políticas públicas, né? E surgiram muitas ideias de novos indicadores, né? Mas é o que eu sempre costumo dizer, tudo bem, mas vamos avaliar se tem metodologia, se tem periodicidade, como é que os dados são coletados, né? Porque não basta, assim, por exemplo, se eu olho uma boa tese de mestrado que fez um levantamento, né? Vamos supor, né? De quantidade de lixo plástico num determinado litoral, né? Eu não posso usar essa informação como uma estatística nacional, não é? Ela só vai ser uma estatística nacional a partir do momento que ela for levantada a nível nacional.
Se for uma informação de litoral, em todos os estados que tem litoral, né? Se for do ODS 14, litoral, oceano, vai ser, obviamente, levantada nos estados que tem, ou em todos, dependendo de qual é a informação, né? Porque o lixo plástico vem dos rios mesmo e são lançados no oceano. Então, dependendo da informação de vulnerabilidade também, mas você tem que ter para todo o país, porque senão vai ser o quê? Uma estatística experimental, um estudo de caso, né? Então, esse é o desafio, não basta ter uma informação, ela tem que ser uma informação levantada, né, com uma metodologia, seja um registro administrativo, seja uma imagem de satélite, seja um dado de monitoramento, né, ou seja uma pesquisa domiciliar ou uma pesquisa feita em uma empresa, né? O IBGE tem várias pesquisas tradicionais que abordam temas ambientais, né? O próprio censo, as informações de saneamento, a pesquisa de informações básicas municipais, tem informações sobre desastres e eventos extremos, sobre existência de comitês de bacias, né, em municípios e outras, né? Pesquisa nacional de saneamento básico, enfim. Né? São as tradicionais, e tem a área de geociências também, com as informações obtidas a partir do mapeamento de recursos naturais ou informações de satélite. Agora, por exemplo, a Diretoria de Geociências está com vários projetos junto com o INPE para trabalhar informações, entre as quais alguns indicadores ODS, né? Então, veja aí o espectro extremamente rico de informação que as pessoas podem acessar, e você trouxe aí uma aula, palestra bastante diretiva, que nos permite, inclusive, aproveitar todo esse arcabouço que está disponível. Agradeço imensamente. Eu que agradeço pelo convite. Volte sempre. Eu passo agora a fala. Alguma coisa, Vera? Mas... Não. Tranquilo. Passo a Andréia para as considerações. Boa noite, gente. Então, para dar continuidade aqui, eu vou passar a palavra daqui a pouco para a reitora, para ela fazer o seu pronunciamento. Só antes eu gostaria de apresentá-la, a pró-reitora doutora Renata Guerra, graduanda em farmácia pela UFOP, doutorado em bioquímica pela Universidade de São Paulo, professora titular do Departamento de Ciências Biológicas da UFOP, atualmente pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e inovação da UFOP, e atua nos programas de pós-graduação em biotecnologia, ciências biológicas, e tem experiência na área de bioquímica com ênfase em biologia molecular. Bem, boa tarde a todas e todos. Espero que vocês estejam bem. E inicialmente eu gostaria de parabenizar a professora Kerley e a todos que direto ou indiretamente contribuíram para que esse evento possa acontecer. Eu já fiquei sabendo, a professora Kerley também disse aqui, né, o evento está sendo um sucesso, mais de 1.000 pessoas inscritas, os temas bem contextualizados, né, para o momento. Aproveitei um pouco da palestra da Denise e gostaria de parabenizá-la, assim, né, me instigou, nossa, excelente fala. E por isso tudo, né, eu gostaria de parabenizá-los a todos, né, nós estamos em um momento um pouco diferente das nossas vidas, né, quem puder nós estarmos próximos para trocar mais experiências depois das palestras, mas poder utilizar também dessas facilidades da tecnologia para estar falando de assuntos tão importantes, né, tem um valor muito caro nesse momento que nós vivemos. Em especial no dia de hoje, né, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, que neste ano de 2021 ele traz como tema a restauração dos ecossistemas, dos aquáticos, dos terrestres. E dentre as várias ações que nós podemos pensar, né, que isso nos motiva enquanto sociedade, eu gostaria de tratar de uma que eu acho muito importante, que está relacionado aos nossos hábitos e o papel que a educação tem nos nossos hábitos e nos nossos valores. Se nós considerarmos, né, que um hábito tão simples como a nossa alimentação, a nossa preferência alimentar, ela impacta na sustentabilidade do planeta,
quando a gente traça uma linha do tempo e começamos a avaliar o impacto que foi a transição da idade agrícola para a industrial e agora para a tecnológica, o como isso traz desafios para que o nosso planeta se torne viável e sustentável. Então, nesse contexto, eu acho que nós, enquanto cidadãos, nós temos que estar atentos para essas questões, de fato, elas são bastante importantes. E semanas, né, como essa, né, uma semana toda para tratar do tema, onde nós podemos conhecer pessoas, trocar experiências, aprender coisas novas, reciclar valores, isso é muito importante. Então, parabenizo por isso, né, pela comissão, pela sensibilidade da comissão de ter trazido temas tão importantes para esse debate. E ainda mais por acrescentar a Agenda 2030. Nós sabemos que é um pacto mundial com seus desafios. E no caso, né, da UFOP, desde 2020, a UFOP tem se empenhado para institucionalizar a Agenda 2030. Então, nós trouxemos ao debate os ODS no Encontro de Saberes do ano passado, como uma iniciativa para marcar essa ação da universidade. Hoje, nós estamos mapeando quais são os projetos de mestrado, doutorado, de iniciação científica, que podem ser associados aos ODS. Durante o Encontro de Saberes, vários aspectos da operacionalização do encontro, né, dessas ODS foram discutidos, no sentido de sensibilizar toda a comunidade ufopiana da sua importância. Nós estamos também avaliando a possibilidade da inserção da pesquisa com a extensão, especialmente ligada à curricularização da extensão, para trazer essa formação, né? Por fim, a universidade tem por missão entregar à sociedade bons profissionais, e nós entendemos que este é um momento muito importante para que esse assunto também faça parte da formação dos nossos alunos, tanto de graduação como de pós-graduação. E no caso específico, né, dessa inserção, eu vislumbro que o programa de pós-graduação em sustentabilidade, ele tem um potencial de ser protagonista dessas ações aqui na universidade, né? Então, nós estamos iniciando essas ações e eu gostaria muito de poder contar, né, com o programa, com a experiência do programa, para nos ajudar que, de fato, essas ações, elas realmente aconteçam, né, para que, de fato, nós possamos institucionalizar a Agenda 2030 na UFOP. De que forma que nós podemos institucionalizar, né? Então, estamos catalogando todas as ações, esperamos até o final do ano ter esse primeiro inventário de como que está sendo, então, essa questão da associação das ODS, né, nas atividades de pesquisa e de inovação. E esperamos, com isso, construir estratégias para que, de fato, nós consigamos acrescentar positivamente as cidades aonde a UFOP tem sede, né? Ouro Preto, Mariana e João Molevade. Então, por meio das ODS, por meio de ação de pesquisa e extensão, né, levar essa sensibilização, sair um pouco dos muros da universidade com esse conhecimento, atendendo, divulgando e especialmente fazendo com que esse conhecimento agregue valor e gere renda e gere emprego, né? Porque, por fim, a universidade, na nossa visão, ela também tem esse papel, né? Um papel de educador muito importante. E, por fim, eu me despeço, né, agradecendo a todos vocês e esperando que todo esse debate que foi catalisado durante essa semana nos acompanhe, que, de fato, faça com que a gente recicle valores, faça com que a gente pense um pouquinho antes de cair na tentação de jogar alguma latinha de plástico no rio, no chão, que a gente realmente se esforce e para sermos, né, seres humanos melhores e, de fato, contribuirmos para que o nosso planeta seja sustentável e viável. Uma boa tarde para todos vocês. Muitíssimo obrigada, Renata. Palavras sábias é sua. Passo a palavra para a professora Vera fazer a condução, o encerramento e o convite já para essa programação estendida na segunda-feira.
Microfone, Vera. Vera, microfone. Aí. Bom, obrigada, professora Kerley. Nosso sentimento, né, nesse dia de hoje é de gratidão. Tá? Eu gostaria de agradecer à professora Kerley por dividir comigo a coordenação desse seminário. Foi um aprendizado e tanto. É meu primeiro seminário, confesso para vocês. Tá? Esse seminário teve o sentido de o bom filho a casa torna, né? Com a participação dos alunos da primeira turma do mestrado, que são originários da FEAM, com a participação da professora Renata e eu, que somos ex-alunos da Escola de Farmácia. Né? Eu quero agradecer também a todo o pessoal da FEAM, né? Principalmente as meninas superpoderosas, Denise, Cláudia, Regina, se me permite, né? Não posso esquecer os nossos estagiários, Rafael, Isabela, Andréia, incluindo Bruna e Júlio, né? Vocês foram todos brilhantes, né? Quero agradecer a todos os palestrantes e mediadores convidados por dividirem conosco seus conhecimentos, pesquisas e estudos, o nosso eterno agradecimento. Aos professores e alunos e ex-alunos do PPG-SA, né? Inclusive o nosso respeito, né, por aqueles que já foram morar no céu. Obrigada aos nossos apoiadores, aqueles que se ofereceram para nos apoiar e ainda não dava mais tempo, né? Como a Aliança Francesa, Cadinho de Nós, a Plantar Carbon, Mariana Revista, Rotary Clube de Ouro Preto, Seminário Latino-Americano de Água e Gênero, Sociedade Mineira de Engenheiros e VLI. E aos nossos mais de 1.000 inscritos, obrigada pela presença de todos e todas. E, por fim, a UFOP, né? Mas lembramos que a UFOP é constituída, como toda instituição universitária, de 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. Que precisamos olhar ao nosso redor e ver as cidades de Ouro Preto, Mariana e João Molevade que nos acolhem. E que é muito triste quando a gente escuta a população dizer que a universidade é para quem vem de fora. Né? Eu vim de fora, eu fui muito bem acolhida em Ouro Preto. Né? Assim, o nosso evento, que encerraria hoje, ele vai se estender até a próxima, até segunda, né? Nós vamos descansar no domingo e vamos continuar na segunda-feira, porque nós precisamos prestigiar as nossas comunidades de Ouro Preto, Mariana, de Molevade, e os nossos extensionistas, porque o saber da academia ele sempre é construído junto com o saber popular. Por exemplo, não é à toa que os europeus e as grandes indústrias farmacêuticas adoram os indígenas, porque eles têm o saber das plantas medicinais. E são daí que eles tiram, né, as patentes, né, dos novos medicamentos. Assim, eu desejo a todos e todas um bom descanso, né, nesse final de domingo, e aguardo todos vocês na segunda-feira, dia 7, para dar o apoio aos nossos eventos locais. E vamos nos preparar para a segunda semana, né? E viva o meio ambiente e que cada dia as nossas atitudes sejam mais sustentáveis. Muito obrigada a todos e a todas.